O passado trouxe-vos uma mensagem sobre o grande propósito de Deus para a nossa vida. A coisa mais importante que Deus deseja e pode fazer por nós. Os irmãos lembram? Mas qual é o grande propósito de Deus? Que nos pareçamos com Jesus, que sejamos iguais a Jesus ou semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Semelhante no seu caráter, na sua santidade, na sua pureza. O apóstolo Paulo fala desse propósito em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, e ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como disse no domingo passado, essa palavra predestinou significa determinou ou decretou de forma antecipada. Paulo diz, os que dantes conheceu. Isso quer dizer, antes mesmo de criar todas as coisas, Deus planeou e determinou que sejamos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Deus desejou ter uma grande família e que todos os seus filhos sejam iguais a Jesus, a fim de que ele seja o nosso irmão mais velho. Esse é o grande propósito de Deus para a minha vida, é o grande propósito de Deus para a tua vida, e para isso Ele está a trabalhar através do Espírito Santo, que habita no crente, e que age em nós para formar em nós o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo fala dessa ação do Espírito Santo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ao dizer que somos transformados de glória em glória, significa algo gradativo, que cresce. Glória cada vez maior. Em outras palavras, Deus, através do Espírito Santo, está a trabalhar em nós, está a mexer na tua vida, na minha vida, como se fôssemos um barro nas mãos do oleiro. E Ele está a esculpir ou a modear a imagem de Jesus em nós. Como eu disse no domingo passado, Ele olha para Jesus, que é o modelo, e mexe em nós. O Espírito Santo olha para Jesus, a glória refletida na face de Jesus, e olha para mim e mexe. Olha para Jesus, olha para mim e mexe. E me vai transformando segundo a imagem de Jesus. É um processo gradativo. Essa magnífica obra é de Deus
E Ele é poderoso para fazer todas as coisas além do que podemos imaginar. Hoje eu acho magnífico, incrível, como é que um dia eu serei igual a Jesus, em sua santidade, em sua pureza, no seu caráter, como esse Ricardo pecador. Mas esse dia vai chegar. Todavia, irmãos, é importante entendermos que não somos passivos nesta obra. Deus nos chama a cooperar com Ele nesta obra. Na primeira carta de João, diz assim, 1 João 3, 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Agora preste atenção. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também é puro. Observaram? Não somos passivos. Aqui somos ativos. Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Tens a esperança de um dia ser semelhante a Jesus? Eu tenho, eu quero. É o que eu mais quero na minha vida. Então não vais ficar de braços cruzados a esperar que Deus faça tudo sozinho, sem a tua participação, não. Deus te chama a participar com Ele dessa obra. Aos Filipenses, não será projetado, mas no capítulo 2, versículo 13, Paulo diz que Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera. Mas no mesmo texto, Paulo também diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. Somos ativos. Temos que desenvolver. Então Deus opera em nós tanto querer como efetuar, mas também devemos desenvolver a nossa salvação. Em outras palavras, somos responsáveis por atuar pelo objetivo final da nossa salvação, que é não levar-nos simplesmente ao céu, mas é o de sermos semelhantes a Jesus Cristo, porque lá no céu só vai haver pessoas iguais a Jesus. Quem não for igual a Jesus não entra. No céu não entra pecado. Temos que ser iguais a Jesus. E seria uma contradição dizer que almejo um dia ser igual a Jesus e não faço nada por isso agora. Eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser, mas continuo com a minha vidinha, sem compromisso com essa obra de transformar-me à imagem de Cristo. Eu tenho que desenvolver a minha salvação. Como desenvolvemos? Como atuamos pelo objetivo final? Bem, se o propósito é sermos iguais a Jesus, temos que observar o que Jesus fazia e procurar imitá-lo. É a única forma. O que Jesus fazia? Eu vou imitá-lo. No domingo passado falei de 3 recursos que Jesus usava para manter-se santo neste mundo pecaminoso. São recursos que precisamos usar também no processo de sermos cada vez mais parecidos com Ele. Vamos recordar primeiro a vida de oração de Jesus. Em diversas passagens do Novo Testamento temos exemplos da vida de oração de Jesus. Jesus foi um homem de oração. Ele orava intensamente e orava não apenas para dar exemplo, mas porque na sua humanidade ele veio a esse mundo como homem. Precisava orar, tinha necessidade para manter-se puro nesse mundo contaminado pelo pecado.
Agora, irmãos, se o Senhor Jesus, o Santo Filho de Deus, tinha necessidade de orar, o que dizer de nós? Nós ainda mais. Por isso, quando os discípulos de Jesus estavam a dormir enquanto ele orava, Jesus disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem. Se vamos ser iguais a Jesus, precisamos imitar a vida de oração de Jesus, fazer da oração o nosso combustível, a nossa força. Buscar na oração o poder para vivermos em santidade nesse mundo pecaminoso. Porque senão não conseguimos, irmãos. Muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. O segundo recurso que mencionei foi as Escrituras, a palavra. Jesus era um homem que se dedicava à palavra do Senhor. A palavra de Deus foi o recurso que ele utilizou para vencer as tentações do diabo no deserto. Está escrito. A cada tentação, Jesus respondia com a palavra de Deus: está escrito, está escrito, está escrito. Na oração intercessora, lá em João 17, que ele fez pelos discípulos, reconheceu a importância da palavra de Deus para a nossa santificação. Então ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é o instrumento para a nossa santificação. Então, se vai ser santo como Jesus, se queres realmente purificar-te a ti mesmo como ele é puro, precisas alimentar-te da palavra. E não só alimentar-te, praticar a palavra. Praticar. Não ser apenas ouvinte, mas praticante. Segundo recurso que Jesus usava, eu falei domingo passado também, era a sua vida congregacional. Reconhecer o valor de ser um igrejado. A sinagoga naquele tempo era a igreja dos judeus. Jesus era judeu. E lá em Lucas 4,16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Observe, irmãos, segundo o seu costume. Jesus era judeu, e como judeu, tinha o costume de congregar numa sinagoga, onde lia e ensinava a palavra de Deus. A Bíblia reconhece a importância de congregar-nos. Que bom que os irmãos estão aqui hoje a congregar. A Bíblia valoriza a vida congregacional e inclusive repreende aqueles que negligenciam a sua congregação. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia que Jesus vai voltar, está cada vez mais próximo. Eu quero chamar agora a atenção dos irmãos para a frase que diz: admoestando-nos uns aos outros. Porque agora vou apresentar um quarto elemento, que eu prometi no domingo passado, apresentar um quarto elemento, que deves observar se queres ser mais parecido com Jesus. Admoestando-nos uns aos outros. Isso significa que somos responsáveis pela edificação, por prover crescimento espiritual uns aos outros. Admoestando-vos uns aos outros. Não é só o pastor que é responsável por promover a edificação espiritual da igreja, uns aos outros. E como fazemos isso? Não precisa ir para um seminário, não precisa ter um grande conhecimento bíblico, teológico. Se puderes ter, é bom. Como fazemos isso? A ser exemplos. A ser exemplos.
Não posso admoestar se não sou exemplo. Não edificarei e não ajudarei ninguém a ser mais parecido com Cristo se eu mesmo não for exemplo. A pessoa vai olhar para mim e vai dizer: é um falso, é um hipócrita, é um fariseu, porque fala, mas não faz, diz, mas não é. Então agora quero que prestes muita atenção nisso. Preste atenção. A Bíblia diz que uma das formas de Deus trabalhar em nós, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, é colocar-nos perto de pessoas parecidas com Jesus. Uma pessoa que está a iniciar a vida cristã, para que cresça e seja cada vez mais parecida com Jesus, precisa ser discipulada, não? Ou pelo menos estar perto de outro cristão que seja mais parecido com Jesus. Foi isso que Jesus disse a nosso respeito no texto que conhecemos como a grande comissão, lá em Mateus 28, 19 e 20, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, esse ide está num tempo verbal chamado, no modo gerúndio, melhor dizer. Em Portugal não se usa muito gerúndio, né? Aqui vocês não falam lembrando, falam a lembrar. Não fala comendo, fala a comer. O gerúndio é isso, é comendo, lembrando, andando, né? Esse verbo no grego está no gerúndio, significa enquanto vão, enquanto caminham pela vida, vão e façam discípulo. A caminhar, façam discípulo. A andar, façam discípulos. Fazer discípulo é a nossa missão e deve ser o nosso estilo de vida. Como vimos na escola dominical lá, os que foram dispersos de Jerusalém iam por toda parte anunciando o evangelho. Era estilo de vida. Devemos fazer discípulos enquanto caminhamos pela vida. Todavia, fazer discípulos não é simplesmente ensinar o que Jesus mandou. Vou fazer discípulo, vou dar aqui uma lição para a pessoa. Eu vou ensinar o que Jesus mandou. Jesus não disse ensinar apenas. Ele disse ensinando-os a guardar. É ensinar a guardar, a obedecer tudo que ele mandou. Fazer discípulo não é simplesmente dizer tens que perdoar, tens que ser generoso, tens que amar o próximo como a ti mesmo. Fazer discípulo não é isso. Para fazer discípulo, tens que ser exemplo. Tens que ser modelo. Fazer discípulo é dizer, olha, escuta, para ser generoso, vem comigo. Vais aprender a ser generoso, a ver o meu exemplo. Olha para mim. Fazer discípulo é isso, é ser modelo, é ensinar pelo exemplo. É o que Paulo fazia. Olha o que Paulo disse aos Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Não somente o que ouvistes, mas o que vistes em mim. Eu sou exemplo, eu sou modelo. Isso fazei. Essa era a autoridade de Paulo. Por isso que Marcos, em seu evangelho, ele diz que Jesus designou 12 para estarem com ele. Precisavam estar com ele, ver como ele agia, como atuava, como se comportava, o que fazia para imitá-lo.
É simples assim, irmãos. Não é simplesmente matricular-se num curso de discipulado, mas aprender com o modelo e o exemplo de alguém parecido com Jesus. Como é que o Senhor vai fazer de mim alguém parecido com Jesus? A colocar-me ao lado de pessoas parecidas com Jesus. Foi o que Paulo disse aos Coríntios: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olhem para mim. O mesmo aconteceu com Timóteo. Paulo, seu pai na fé, era um homem que imitava Jesus, que se parecia com Jesus. Então lhe dizia, 2 Timóteo 3,10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha, irmãos, tens seguido de perto, como alguém com uma lupa, a observar a vida de Paulo. Não só o meu ensino, mas também o meu procedimento. Mas nós dizemos assim: não olhe para mim, olha para Jesus. Eu acho que um dia eu já falei isso. Quão errado eu estava. Porque cadê Jesus? Olha para Jesus. Mas cadê Jesus? Jesus é invisível. Só pode ser visto na tua vida e na minha vida. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Agora são vocês. Por isso Paulo dizia aos filipenses: o que vistes em mim, isso fazei. E aos coríntios: imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Como é que Deus te transforma à semelhança de Jesus? A colocar-te perto de pessoas parecidas com Jesus. Aí olhas para essas pessoas ou essa pessoa e começas a imitar. Procuras imitar. Então não vês mais essa pessoa, vês a Cristo nessa pessoa. Não era isso que Paulo dizia? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele podia dizer: se me segues, vai seguir a Cristo. Se segues o meu modelo, vai seguir a Cristo. Irmãos, precisa ter moral e autoridade espiritual para dizer isso, né? O que Deus quer fazer na tua vida? Transformar-te na semelhança de Jesus. Esse é o propósito de Deus para ti. Não é fazer de ti uma pessoa bem-sucedida nessa vida, não. O sucesso para Deus é que tu sejas igual a Jesus. E como é que Deus faz isso? Através da ação do Espírito Santo em tua vida. A obra é de Deus, mas não eres passivo nesta obra, precisas usar os mesmos recursos espirituais que Jesus usou: vida de oração, vida fundamentada na palavra, vida congregacional. E ao teres vida congregacional, precisas imitar pessoas que Deus coloca perto de ti. Irmãos, eu dou graças a Deus que Deus colocou na minha vida alguns homens assim. Homens parecidos com Cristo, que serviram de modelo para mim. 2 já estão na glória. Um é um português de 88 anos, mora lá no Brasil. Pastor Antônio Galvão. Então deves procurar pessoas assim, para seguires o modelo. Então dizes: excelente, pastor, mas onde vou encontrar essas pessoas? Onde vou encontrar? Sei que não é fácil encontrar gente assim, não é. Onde encontrar é uma boa pergunta. Então vamos a Efésios capítulo 4,
a partir do versículo 14, Paulo diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, o propósito de Deus de chegarmos na plenitude da medida da estatura de Cristo é que não sejamos mais meninos, que não sejamos mais crianças manipuladas, mas que tenhamos maturidade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Agora observem, cresçamos, nós, todos nós. Não são 2, 3 ou 4 expoentes, 4 homens santos, 3 mulheres de oração, não, é todo o corpo unido, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Observar, irmãos, cada parte, cada membro trabalha para efetuar o crescimento de si mesmo, do corpo, em amor. Cada um de nós somos responsáveis por fazer esse corpo crescer, à semelhança de Cristo. Fazes parte do corpo de Cristo, então está a falar contigo. Aqui está a dizer que cada membro do corpo tem a função de edificar o corpo. E isso acontece quando cada parte faz o que precisa ser feito. Isto é, quando cada crente modela Jesus na vida de quem está perto. Lina, eu quero ser o modelo de Jesus para ti. É assim, irmãos. Eu sei que nem sempre vamos encontrar na igreja pessoas parecidas a Jesus. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas que estão a ser aperfeiçoadas e serão até o dia de Cristo. Há muitos problemas na igreja, há pessoas feridas na igreja, há pessoas que guardam mágoas e ressentimentos, há pessoas egoístas, orgulhosas, invejosas, há até pessoas más. Ainda não se converteram, ainda não passaram pela experiência do novo nascimento e continuam com o homem velho, bem vivo, dentro de si. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se há um lugar no mundo onde podes encontrar pessoas dignas de ser imitadas, porque imitam a Jesus, é na igreja. Fora daqui tu não vais encontrar. Alguém já disse que a igreja é como a arca de Noé. O que havia na arca de Noé? Um montão de bicho, né? Leão, macaco, jacaré, cobra, papagaio. Não era um ambiente muito agradável para estar. Imagine estar ali durante 40 dias e 40 noites, né? Mas ninguém queria estar lá fora, porque lá fora havia morte, dentro da arca havia vida. E assim a igreja tem seus problemas, irmãos, mas aqui tem vida. E se vais encontrar alguém parecido com Jesus, é aqui dentro. É aqui dentro, onde o Espírito Santo trabalha. Não vais encontrar em outro lugar. A igreja é uma comunidade formada por pessoas regeneradas e onde o Espírito Santo habita e age. Isso é igreja. Pessoas regeneradas. Então, apesar de não ser perfeita, é na igreja que podemos encontrar pessoas dignas de ser imitadas, porque essas pessoas imitam a Jesus.
Mas quero chamar a tua atenção para algo muito importante. Se queres encontrar na tua igreja pessoas parecidas com Jesus, dignas de ser imitadas para que o corpo seja edificado, se queres encontrar, não fiques a procurar, que comece por ti mesmo. Decida ser cada vez mais parecido com Jesus. Não fique a procurar, o pastor é parecido com Jesus, Marcelino. Não, eu vou ser parecido com Jesus. É como a música que cantamos antes da mensagem, a começar em mim. A começar em mim, a começar por ti, decida ser mais parecido a Cristo. Para que tenhas autoridade de dizer ao irmão que está do teu lado, vem comigo, caminha comigo, te vou mostrar com a minha vida, com o meu exemplo, como é ser como Jesus. Ah, pastor, isso é ser soberbo. Não, isto é ser luz. É ser luz. É fazer resplandecer a luz de Cristo que habita em ti. Como disse o próprio Jesus, assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A luz de Cristo deve resplandecer na tua vida, deve ser exemplo digno de ser imitado, não para a tua glória, mas para a glória de Deus, para que glorifique a vosso Pai. Então quero desafiar-te a seres na tua igreja um modelo digno de ser imitado. Que Jesus possa ser visto em ti. É um desafio que assumo para mim. E eu quero que assumas para ti. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Que saias daqui hoje a tomar essa decisão. Quero ser igual a Jesus. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que eu me converti. Esse é o meu destino final. Ah, irmãos, como tenho orado por isso. Como tenho orado. Hoje de madrugada eu orei por isso. Para que eu seja mais parecido com Cristo. Para que cada membro da nossa igreja, cada verdadeiro filho de Deus que congrega nesta igreja, seja cada vez mais parecido com Cristo. Que todos tenhamos a compreensão de que este é o grande e maravilhoso propósito de Deus para a nossa vida. Que ser igual a Jesus é o propósito para o qual fomos criados. É a razão pela qual Cristo morreu. Esse é o único tipo de vida que vale a pena ser vivida e capaz de fazer-nos realmente felizes e com que nos sintamos plenamente satisfeitos. As pessoas vivem a procurar felicidade, satisfação. A satisfação está em cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que sejas igual a Jesus. Fora disso, nunca te sentirás plenamente satisfeito. Amados, agora somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ainda não somos uma obra pronta. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Será uma visão transformadora. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Então, irmãos, não vamos esperar chegar no céu para sermos iguais a Jesus. A saber que esse é o grande propósito de Deus para a nossa vida, que aceitemos esse desafio desde já e prossigamos nessa jornada gloriosa. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus?